Vamos iniciar, né, mais uma oficina do segundo CESP, nesta tarde do dia 1º de outubro, e dessa vez uma oficina sobre Google Formulário. Essa oficina será conduzida pelo nosso professor técnico em assuntos educacionais, Jocélio Oliveira, com colaboração dos estudantes de computação, né, Hugo e Everton. Então é isso, pessoal. Aproveitem a oficina. Essa oficina foi pensada justamente para possibilitar uma oportunidade de mediação formativa, né? Voltada para professores, estudantes que estejam interessados em utilizar esse recurso tecnológico nas suas atividades, sobretudo de ensino. Então, Jocélia, é com você aí e seus colaboradores. Boa sorte na oficina. Estou por aqui. Joia. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todas, a todos. Meus companheiros aí de oficina, Hugo e Everton. Vamos direto ao ponto, né? Que a gente tem bastante conteúdo, mas não tem como ser um curso numa tarde, né? Mas a gente vai disponibilizar alguns tutoriais, né? Vamos abrir um momento de reflexão, né? E vamos também meio que mesclar essa questão entre reflexão, teoria e um pouco de prática. Tá certo? Se a gente não conseguir fazer todas as ações que a gente propôs agora à tarde, também não terá tanto problema, porque a gente vai disponibilizar, a ideia é essa, os tutoriais para vocês, bem como a oficina vai ficar gravada, não é? Bem, quando a gente abriu inscrições, a gente sugeriu, né, que as pessoas participassem por meio de notebook. Eu não sei se todo mundo está conseguindo acessar por notebook, né? Mas aí de uma forma ou de outra, a gente vai dar prosseguimento e a gente vai interagindo junto, tá certo? Então, aos poucos, vocês vão entender. Eu vou compartilhar a minha tela. Compartilhar logo a tela inteira com vocês. Aqui, deixa eu só... Isso... Vocês estão vendo meus slides? Pessoal? Sim, Jocélio. Tá tudo ok? Tá aparecendo tudo ok? Maravilha. Ok. Então vamos lá. Editando, a apresentação já foi feita, né? Então a gente já pode adiantar e chegar aqui no cronograma, tá certo? Falar um pouquinho para vocês da proposta da oficina de hoje, que nós teremos 4 tópicos ou 4 momentos, em que no primeiro momento a gente vai refletir um pouco sobre o que é e quando utilizar o Google Formulário, né? Na verdade, eu acho que esse tópico, ele meio que abre assim, como um diferencial, porque a gente pode pesquisar aí na internet e a gente encontrar formas de fazer o Google Formulário. A gente pode encontrar isso até facilmente na internet. Nem sempre com uma didática adequada, mas encontra sim. Com relação à questão dessa reflexão, né, de quando utilizar, é o que a gente acha que assim, não é tão fácil de encontrar na internet. A gente propõe algumas questões aqui, não são questões fechadas, né, mas são questões que vão nos ajudar a refletir sobre quando utilizar ou quando, de repente, não seria tão adequado a gente utilizar essa ferramenta, tá certo? A gente pensou, a gente teria o limite de até umas 3 horas, mas a gente não vai utilizar essas 3 horas, tá certo, pessoal? A gente tem a parte fixa de exposição e a parte de exercícios, e a gente, essa hora final, depois das 4 horas, se a gente combinar que vai ter esse espaço todo, seria para uma ou outra pessoa que desejasse uma conversa, um diálogo, ou terminar o exercício durante a tarde, e a gente fica à disposição, tá certo? Então, vamos lá. Então, nessa primeira hora seria essa parte de reflexão. Nós teríamos uma segunda meia hora
para tratar da questão de construção do formulário, tá certo? Então, assim, tem a apresentação do formulário e logo em seguida, a ideia é que a gente vai fazer mesmo, mão na massa. Logo em seguida, nós teríamos explicando como é que acontece a questão da autocorreção e, por final, a gente vê como produzir ou como a gente trabalha com trilhas, né? Como fazer trilhas de estudo, de exercícios por meio do Google Formulário, tá certo? Então, vamos lá. Com relação a conhecer vocês, tá? Eu conheço várias pessoas que estão aqui, mas eu vou dar um link aqui no chat para vocês acessarem. Vocês já estão vendo o link aí também, não é? gg.gg/oficina de forms. Eu queria que vocês respondessem. Essas questõezinhas são simples, tá certo? É só para a gente ter um feedback inicial, tá certo? gg.gg/oficina de forms. Esse aí já seria coloquei no chat também, vocês estão vendo na tela também, né? É um exercício bem pequeno. Eu acho que em 2 minutinhos vocês conseguem responder. Ok? Vou colocar aqui só para a gente ir conversando um pouquinho. Falar para vocês, né, dessas coisas que a gente está demonstrando. E no caso, esse gg.gg já é uma forma de você encurtar os links do Google Form e compartilhar de forma adequada, não é? A gente já tem outras formas, claro, de compartilhar, mas quem já utilizou o Google Forms, vocês vão responder no exercício agora, sabe que assim, ele dá um link enorme, né, que é impossível de você decorar aquele caminho, né? Então, esse gg.gg/ o nome que você dá para o seu formulário é bem interessante e pode aí contribuir para que a gente possa compartilhar no WhatsApp, outras redes sociais de maneira mais prática, tá bom? Vocês estão respondendo, né? Então, assim, enquanto vocês estão respondendo, uma outra coisa que eu gostaria de mostrar é com relação ao formulário, né? À medida que vocês vão respondendo, essas respostas vão aparecendo para nós, certo? Então, deixa eu só visualizar elas aqui, já compartilho com vocês. Temos já chegando aos 2 minutinhos. Eu acho que o pessoal já está conseguindo responder, concluir, né? Pronto. Uma das coisas interessantes desse Google Formulário, né, é quando a gente precisa de um feedback rápido. Como vocês estão vendo aí, estou compartilhando na tela, à medida que as pessoas vão respondendo, isso vai aparecendo para mim de forma instantânea, não é? E eu consigo já diagnosticar algumas coisas que eu gostaria inicialmente. Aproveitando esse tempinho, né, enquanto vocês estão respondendo, podem responder, tá? Podem responder à vontade. Aproveitando esse tempinho para falar exatamente sobre essa função. Então, já para adiantar, né, a questão de você poder utilizar o Google Formulário como instrumento de avaliação, mas como instrumento de avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica tem vários papéis, várias funções, né? Então, assim, a gente poderia conversar um pouquinho mais sobre esses aspectos das avaliações diagnósticas. A gente colocou isso no cronograma de hoje e a depender do nosso tempo, a gente provavelmente vai conseguir, sim,
conversar um pouco mais sobre essas questões de avaliação. Então, como vocês podem ver na tela, né, vocês respondendo, eu já consigo ver, né, quem respondeu, as cidades que vocês estão, ó, Jacaraú, nós temos alguém que já confirmou, Guarabira, João Pessoa, não é? Solânia. Então, assim, uma das coisas que é importante a gente utilizar o formulário, né, é para questões de a gente aumentar a qualidade da interação, né? O formulário ele pode, inclusive, ser um problema para a gente utilizar ele em situações que diminuam a interação. A gente pode comentar sobre isso, né? Mas ele pode também nos levar a diagnosticar coisas, a personalizar a nossa apresentação, né, a formatar melhor aquilo que a gente quer apresentar para o público que está nos acompanhando. Né? Uma atividade como essa, no início de uma aula, né, de um público desconhecido, você pode, de repente, abrir a palavra, tal, mas em formato remoto, como é o nosso caso, né, como é a questão das oficinas e muitas aulas que a gente está precisando fazer na educação básica e na própria universidade, pode ser um instrumento para a gente ter um feedback da turma quantificado de forma mais rápida, não é? Pronto, então a gente já tem, acho que uns 5 minutinhos, deixa eu só ver. Só dar uma olhada aqui. A gente já tem uns 5 minutinhos de formulário, eu acho que já contempla aquilo que a gente desejava. Já temos 15 respostas, pronto. Então aqui, ó, a gente está vendo, né? Eu estou compartilhando com vocês os e-mails das pessoas que responderam, né? Bem-vindo a todos, aí Gabriel, Ana, Raquel, Danila, Ranieri, Marilene Rodrigues, minha colega, professora, né? Daniela Pessoa. Então, muito legal. Então, aqui eu tenho os feedbacks, né, de onde vocês estão agora. Nós temos pessoas de várias cidades, vocês estão acompanhando aí. Temos 3 de João Pessoa e as outras distribuídas em várias cidades. Né? Aqui eu consigo ver quem trabalha na educação atualmente, né? Na educação básica. Nós temos professores do ensino superior aqui também, né? Então, você trabalha em escolas de rede pública ou privada, aqui tem a distribuição, eu já consigo ver a maioria da rede pública, né? Aqui que funções desempenha na escola, aqui a maioria, né? A grande maioria é professor, mas a gente tem gestor também, consigo compreender isso. Aqui, que principais recursos você utiliza em práticas de ensino remoto? Então, o WhatsApp, né, ganha disparado, material impresso, bem a cara realmente da educação básica, principalmente nas escolas municipais, né? Google Meet também, em algumas situações. Já utilizou o formulário Google, então nós temos dividido, então boa parte das pessoas utilizou, então isso já me diz o seguinte, que eu não vou ser tão detalhista, então de apresentar o que é passo a passo, parar em algumas imagens. Aqui eu já consigo ter um feedback de que eu posso avançar na minha fala e na minha apresentação e, de repente, até desconsiderar um outro slide que eu tenha colocado por segurança. Né? Então, eu consigo fazer essa avaliação agora. Né? Em quais atividades já utilizou o Google Formulário? Né? TCC é uma coisa, geralmente, hoje em dia, quem trabalha com TCC de pesquisa por formulário, geralmente utiliza o Google Formulário, né? Então, aqui nós temos essa outra. Sua rede de ensino ofertou para os profissionais da educação formação continuada para o uso de tecnologias na educação nos últimos 12 meses. Então, a gente vê que a maioria não teve essa formação, como a gente pode ver, e durante a pandemia a maioria teve, né? Então, geralmente é isso mesmo que a gente esperava. Vamos voltar lá para a gente seguir com as nossas apresentações.
Vou fechar aqui algumas coisas. Pronto. Então, isso aqui, ó, já posso correr, você já sabe, pelo público que nós temos, né? Que o Google é um aplicativo, que ele cria formulários, ele é para uso pessoal e corporativo, né? Ele faz parte de um conjunto de ferramentas. Não faz muito sentido você trabalhar com o Google Formulário sozinho. O sentido é trabalhar ele em conjunção com outras ferramentas, né? Para gerenciar a sala de aula, essas questões todas. Então, o Google Formulário é um instrumento de pesquisas para a sociedade. Não foi criado para a escola, ele foi criado para a sociedade, pesquisas em geral. Né? E aí, com o tempo, viu-se que ele seria útil na escola, e aí foi criada a função teste para esse formulário. Hoje em dia, diversas empresas utilizam, disponibilizam esse recurso, né? Mas aí, o interessante é a gente começar a conversar sobre o quando utilizar, né? Quando utilizar ele na escola ele pode ser utilizado com fins pedagógicos e outros fins. Então, a pergunta que a gente começa é: que usos são pertinentes para os formulários na escola, né? Então, a gente vai discorrer um pouquinho agora sobre isso. E aí, apresentar um pouco dessa pesquisa que foi feita, né, sobre os planejamentos das secretarias de educação no Brasil para o ensino remoto, né? Para a gente saber um pouco a questão, assim, desse uso dessa ferramenta, se a gente pode chegar a algumas conclusões, como está ocorrendo nesse ensino remoto. E aqui vou compartilhar com vocês 2 slides de uma outra apresentação, eu coloco a fonte, né, aí embaixo. Quais recursos ou tecnologias educacionais as secretarias municipais respondentes já utilizam ou utilizaram, né, no ensino remoto? E aí a gente vê, né, lá em cima, destacado em amarelo, a participação das ferramentas do Google, né, dentre elas o Google Formulário, claro, né. Então, assim, a gente vê que nenhum ganha de lavada, e aí fica ali, AVA e ferramentas do Google são que geralmente o pessoal das secretarias de educação dos municípios utilizam. Isso quem utiliza mais outras tecnologias, né? A gente está falando desse uso. Quando a gente chega nesse diagnóstico do ensino remoto com as secretarias de Estado, a gente tem o seguinte: que recursos ou tecnologias educacionais as secretarias estaduais respondentes já utilizaram ou utilizam, né? Então, as respostas aí a gente vê o Google Formulário, primeiro lugar, né? Então, a ferramenta mais utilizada hoje em dia, Google, as ferramentas do Google, não apenas o Google Formulário, né? São as ferramentas mais utilizadas hoje no Brasil para o ensino remoto, né? E 65% das ferramentas de quem trabalha com tecnologia para ensino remoto utiliza essas ferramentas do Google. Então, isso nos dá para a gente fazer diversas, né, pontes, né, imaginando o quanto é importante a gente aprender um pouco mais sobre essas ferramentas, né, refletir um pouco mais sobre essa questão da formação, se a gente está recebendo adequadamente ou não, né, como está sendo essa questão. E aí a gente adianta, né, vendo que na escola, nessas questões de ensino remoto, né, então o Google Formulário, nesse contexto de ferramentas do Google, de repente ele está sendo partilhado como uma ferramenta de inovação metodológica, né, ele tá tendo esse uso, ou mais uma inovação tecnológica, né? Uma coisa mais assim, não, eu transponho aquilo que eu já faço no presencial, eu subo para a nuvem e agora está digital. É mais ou menos isso? Ou tem algum ganho de metodologia aí? Então, para a gente pensar, né, e a gente já adianta, quanto à utilização, né? Quando utilizar. Então, a gente colocou aqui algumas sugestões de possibilidades de respostas, não são respostas definitivas, mas que nos ajudam a pensar em momentos que poderiam ser relevantes o uso do Google Formulários, né? Que também pode ser o Google Teste nas salas de aula, né? Então, associada a outras metodologias ativas, como, por exemplo, a sala de aula invertida,
né, como exemplo, né, é quando você manda questões ou manda um vídeo, ou manda um vídeo e questões para um determinado público, e logo em seguida você faz o inverso, né? O pessoal responde as questões, estuda o material e se encontra na sala, hoje em dia no Meet, né? Como uma adaptação dessa sala de aula invertida, ou em outra ferramenta de webconferência, e aí a gente vai discutir, né? Vai interagir sobre aquilo que foi respondido pelo Google Formulários, por exemplo, aquilo que foi lido no texto, e por aí vai. Como instrumento de avaliação diagnóstica, né? E aí nas suas várias faces de avaliação diagnóstica, né? Aqui eu mostrei para vocês como é interessante como é possível conseguir um feedback rápido, quantificado, de uma turma inteira, no início de uma aula, de uma unidade, de um curso, alguma coisa nesse estilo. Né? Então, assim, como instrumento também de autoavaliação para os alunos, a gente, quando partilha um formulário do Google, a gente fica muitas vezes muito preocupado que os alunos vão filar ou que eles vão pesquisar a resposta em outro lugar. Isso até pode acontecer, mas até o fato dele pesquisar a resposta, isso até o fato de eles verificarem mais a fundo no Google, com os amigos, então eles vão estar discutindo, conversando, né? Isso não é suficiente, mas é algo a mais que pode gerar aí novas aprendizagens. Então, a perspectiva de utilização do Google Formulários, né, seria na perspectiva de autoavaliação e de avaliação diagnóstica, né, que se contrapõe com a perspectiva de avaliação como verificação, né, como checagem de uma aprendizagem no final de um percurso, né? Então, quando utilizar também como ou semelhante a plataformas adaptativas. O que seriam isso? Muitas vezes, nossos alunos, ou na instituição que a gente trabalha, né, instituições públicas, às vezes, né, a maioria das pessoas que estão aqui, a gente não tem assinatura de plataformas adaptativas. Né? Plataformas adaptativas seriam aquelas em que os alunos, né, eles entram, têm um login, e pelo login ele é conhecido, e tudo que eles fazem ali dentro, né, fica registrado. E aí ele responde uma questão, se acerta, ele já passa para um outro item, outro tópico. Se eles erram, né, ele é encaminhado para uma questão do mesmo sentido, né, uma revisão, uma outra atividade. Isso é possível fazer com o Google Formulário. Você dá uma questão, se o aluno errou, você pode colocar mais questões do mesmo tipo, você pode colocar links de atividades, links de outros vídeos, pode otimizar como é que vai ser a forma do seu feedback, né? A próxima questão é associado sempre à qualificação de um retorno, de um feedback, né? Então, assim, eu utilizo, né, o Google Formulário para ter mais uma forma de feedback. Né? Não que as respostas automáticas, no caso de respostas, perguntas e respostas, elas vão resolver tudo, mas elas podem me dar um norte para melhorar, inclusive, a minha interação face a face, né, no próximo encontro com o meu aluno. Né? Então, assim, utilizar a ferramenta pensando nessas possibilidades. Trilhas de aprendizagem seria meio que semelhante às plataformas adaptativas. Né? Então, assim, a partir do momento em que você acerta, você vai para outra questão, ou erra, vai para outra questão. É possível criar joguinhos, é possível associar com outras coisas, como estratégias de gamificação. Como assim, estratégias de gamificação? Você, ao invés de nomear as questões, por exemplo, com números, 1, 2, 3, 4, a gente pode nomear com fases, né? Gamificação na educação seriam aquelas questões todas, não dá muito para a gente discorrer sobre elas aqui, mas, assim, é você levar para a educação, para uma atividade, para uma dinâmica, estratégias utilizadas no game, tipo a contagem de pontos, né, a criação de um ranking, né, um questionário com tempo, é possível fazer isso também, né, criação de um grupo de pessoas que sejam ranqueadas, que ganhem estrelas, que ganhem recompensas. Então, é possível fazer isso com o Google Formulários, né, ideias, né.
Avaliação diagnóstica e autoavaliação, eu já citei antes, então eu vou correr um pouco mais nesse foco dessa avaliação, né? Então, que a avaliação diagnóstica, eu posso conhecer os processos de avaliação, né? Não em comparação do meu aluno com outro aluno, não verificando aquilo que ele sabe ao final de um percurso. Não necessariamente é essa a questão. A avaliação diagnóstica, ela objetiva conhecer os processos, né? Conhecer o que o aluno sabe, diagnosticar o nível de uma turma no início de uma unidade, né? Também conhecer um contexto global de uma turma, né? Em questões de famílias, questões socioeducacionais, questões de acesso à tecnologia, diversas outras questões que a gente poderia diagnosticar, não necessariamente relacionada à unidade e ao conteúdo, né? Estaria nesse contexto de uma avaliação contextual, né, da situação, né, que o nosso aluno se encontra, onde ele vive, né, quem é esse nosso sujeito. E também é relacionado a uma formação, né, uma avaliação formativa, uma avaliação que pense num processo de como esse aluno ele pode construir novas aprendizagens. Então, nesse processo, a gente pensou em possíveis usos, né, de quando utilizar. Utilizar como testes, exercícios, certo, mas isso tem uma ressalva, né? Lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso, né? Que testes a gente sugere que possam ser utilizados. Exercícios, todo exercício, qualquer exercício, é só transpor o exercício de um livro para o Google Formulário, né? A ideia é que não, né? Então, a gestão educacional, eu posso utilizar, claro, é muito utilizado, eu como técnico em assuntos educacionais de uma universidade, eu utilizo muito ferramentas do Google para questões de apoio, de suporte, né, a atividades de ensino, né? Então, assim, questões relacionadas à gestão educacional, também relacionada a planejamento de equipes, né, de professores. Então, a gente pode muito bem pensar em atividades pedagógicas, né, relacionadas à interação do professor com a coordenação pedagógica da escola, né? Então, assim, não necessariamente eu preciso utilizar o Google apenas em atividades de sala de aula. É possível utilizar o Google Formulários em simulados, né? Eu já utilizei num simulado de cursinho, por exemplo, né? Eu atuei como coordenador de um cursinho pré-ENEM na UFPB, e a gente tinha aproximadamente 300 alunos. E aí o processo de correção dessas provas era meio complicado, porque a gente era corrigido por pessoas diferentes, em cidades diferentes, né? E aí a gente precisava elencar um ranking desse simulado de que pessoas acertaram mais ou menos dos nossos alunos, né? Quem foi o ganhador, né? Ou quem acertou mais em cada polo que nós atuávamos, né? Então, assim, a gente foi nesse processo e aí deu muito certo, porque aí uma pessoa estava corrigindo um bloco de provas em Rio Tinto, outra em Jacaraú, outra em Itapororoca, e todas ao mesmo tempo, só inserindo as notas ali, e o sistema já gerava para a gente um ranking, né, dos alunos que acertaram mais, né? Então, isso é bem interessante. Usos possíveis, né? Possibilidades de escuta da comunidade, né? No CCAE a gente já utilizou para isso, para ver a situação como é que estão os alunos nessa pandemia, alunos que moram em algumas realidades assim com mais dificuldades de internet, com mais problemas para acesso, né? Alunos que moram na residência, né? Qual a situação dos alunos que moram na residência universitária. Então, assim, não é que ele vai resolver os nossos problemas de escuta, a ideia não é essa, mas ele pode dar o primeiro passo, ele pode nos encaminhar, né, mostrar a direção de que outras práticas poderão ser utilizadas, né, relacionadas a escutas, né? Então, apoio a interações online, aqui nesse momento, por exemplo, a gente vai ter uma confirmação de presença de vocês por meio de um formulário desse, né? Então, é um uso já tão cristalino que a gente nem usa, nem fala mais desse uso, né? Pronto, então aqui era só para lembrar, né, que nem tudo pode ser que dê certo, é preciso testar.
é preciso planejar, mas relacionados a esses usos, né? E mesmo assim pode ser que não dê certo, porque existem outras variáveis, né? Mais na frente eu vou falar. Então, assim, qual o melhor horário, né, para uma prática de uma aula, para um novo encontro no Meet, alguma coisa assim? Pode ser um uso possível. Aqui eu mostro últimos formulários que recebi, né? Então, pesquisa sobre podcasts na universidade ou na escola, né? Então, mapeamento de uma outra questão. Aqui é um podcast, mas pode ser qualquer outra questão. Pode ser um uso interessante para o Google Formulário. Inscrições para esse evento, inscrições para o programa Ouse Criar, inscrições do Estado. As inscrições estão sendo gerenciadas pelo Google Formulários, né? E aí a gente consegue colocar lá um contador para que quando dê 250 inscrições, o formulário seja fechado. Ou então eu coloco um contador de data para que quando chegar na data tal, esse formulário esteja fechado, né? Esses são os complementos, né? Ações de desenvolvimento, né, desenvolvidas em tempos de pandemia. A gente fez isso na universidade, já recebi esse formulário. Impacto do trabalho remoto na vida dos alunos. Então, outra coisa, né, que pode ser diagnosticada por meio de formulários, assim, só para vocês verem assim, alguns que eu recebi que eu achei relevante mencionar. Citar aqui agora rapidamente algumas situações que eu acho, avalio, ao menos por hora, que não seria tão construtivo o uso desses formulários, né? Como eu disse, a ideia não é a gente dizer como faz e todo mundo vai fazer, independente que vai dar certo ou errado. Tem muitos aspectos que precisam ser considerados, avaliados, e estão relacionados àquela pergunta que a gente colocou lá no início, se esse Google Formulário tem acontecido muitas vezes nas nossas escolas, nas nossas práticas, como uma inovação, né, pedagógica, metodológica, ou apenas é um recurso a mais para tornar bonitinho ou para acabar consumindo mais dados do aluno, alguma coisa assim. Então, assim, a gente acha que não é interessante o uso associado à transposição de atividades impressas para atividades do online. Eu tenho 5 questões que seria minha prova, e aí eu vou colocar essas 5 questões do mesmo jeitinho lá, sem nada, até assim, a apresentação das questões, o uso de imagens, no ambiente virtual, o texto, né, a ideia é que esses textos sejam mais diretos. Então, assim, essa transposição do ambiente analógico para o ambiente digital, a gente pensa que não seria um ganho, não justifica tanto, né, essa utilização. Pode até ser útil em algum momento também, não sei, mas a gente pensa nesse caminho. Substituição das interações professor-aluno pela automação da correção. Muito bem. O aluno vai lá, tem as perguntas, eu já cadastro as respostas, os alunos já acessam as respostas, né, semelhante a uma plataforma do Moodle, por exemplo. Então, eu não preciso, ele já viu as respostas, eu não preciso mais interagir com o aluno. Pelo contrário, né, aquilo vai dar um feedback para você de o que ele acertou e o que ele errou. E na próxima conversa sua com o aluno, você vai saber exatamente quem errou, aquele que errou, antes já conversa com ele, né? Isso está ligado a uma associação a uma outra metodologia que tenha sido colocada por muitos para esses ambientes digitais, que é a questão da personalização, né? É a possibilidade que você tem de mudar a sua forma de agir mediante uma avaliação diagnóstica, mediante algo que você conheceu e que você pode traçar caminhos diferentes para aluno X e aluno Y, por exemplo, né? Então, diz respeito à cultura do aluno e à questão de acessibilidade. A gente precisa considerar muito isso nas nossas práticas, é preciso a gente refletir se o público que vai receber os nossos formulários, se eles têm acesso a como responder esses formulários, e a gente tem que pensar também na cultura do aluno. A gente fala muito hoje de cultura digital, é muito importante, né? Mas nem todo mundo está incluído 100% nessa cultura digital, né? A gente tem pessoas que não têm acesso, tem pessoas que não têm e-mail, é incrível, como é que em pleno ensino remoto existe, inclusive, professores que não têm e-mail, isso acontece. Então, é complicado a gente fazer uma coisa mais avançada, né, se a gente não respeita, não conhece essas questões relacionadas à cultura do aluno, né, e às questões de acessibilidade, né, bem como estratégias de avaliação baseadas apenas em perguntas e respostas.
Ah, eu fiz um formulário espetacular. E a pergunta, aí as respostas de múltipla escolha, o aluno vai lá, marca. Oxe, as minhas correções aconteceram muito mais rápido. Eu ganhei muito mais tempo. Mas se a gente pensar bem, a gente está associando essas questões de pergunta, né, e respostas com aquela antiga corrente lá da psicologia, né, que trabalha com estímulos e respostas, né, que não trabalha com a perspectiva atual socio-interacionista que a gente precisa, né, a gente supõe que é importante adotar nas nossas escolas. Né? Então, nessa perspectiva, a gente perderia muito do que já foi construído relacionado às estratégias, né, discursivas, né, na sala de aula. Né? Bem, já caminhando para os finalmente, né, dessa apresentação inicial, realmente os finalmente, aí tem algumas referências que a gente deixa, né, que a gente utilizou para preparar essa fala inicial, e a partir de agora, né, a gente tem um segundo momento com o nosso colega, agora vai ser o Everton, tá certo? Que vai tratar da questão da apresentação apresentação e da parte prática dos formulários, tá certo? E logo em seguida a ideia é que a gente tivesse um intervalo e aí voltaria o Hugo com a questão de como fazer as provas, os testes, e eu encerraria com a questão mostrando o que seria uma trilha de aprendizagem, um exemplo prático, né, visto, como fazer um joguinho, por exemplo, utilizando o Google Formulário, tá certo? Enquanto eu faço essa transição para o Everton, eu gostaria de perguntar, né, se tem alguém que propõe um encaminhamento diferente, se a gente pode encaminhar nesses termos. Agora a gente vai apresentação e exercício. Aqueles que forem terminando o exercício já podem, né, já tem cumprido essa primeira parte, e logo em seguida a gente vai para as questões de um outro tópico. Pode ser assim, pessoal? Alguém gostaria de colocar alguma observação? Pode ser colocado aqui no chat, por exemplo. Aqui, agora eu parei um pouco mais para acompanhar o chat, né? Só nessa transição. A Érica Rafaela está ótima assim. Professora Antonieta, ok. Francis Lanes, né? Colocou aqui o exemplo do behaviorismo, exatamente. Dúvidas e comentários podem ser colocados aqui no chat, Raquel, né, que está mediando essa parte aqui do chat. Então, qualquer dúvida, se vocês quiserem colocar aqui, Raquel, qualquer coisa você pode me interromper também, tá certo? Bem, aqui eu já vejo os links, né, que o pessoal do GESP, né, a organização já coloca aqui com outras orientações, né? Pronto, então, Everton, agora é com você, Everton. Boa tarde, galera. Dá para ouvir bem? Tá tendo retorno do som? Tá certo? Oi, estou ouvindo bem, Everton. Tá tendo retorno não, né? Não, eu estou lhe ouvindo bem. Tá Qualquer coisa, pessoal, acusem no chat e estou acompanhando também agora, viu? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Emanuel Everton. Sou aluno do curso de Ciência da Computação de Rio Tinto. Estou no 9º período e atualmente estou participando do projeto de extensão do professor Josélio, do Campus 4. E eu fiquei encarregado hoje para fazer a prática com vocês sobre o Google Formulário. Então, creio que alguém, né, já tem familiaridade, já usou, foi? E para aqueles que não têm familiaridade ainda, vamos praticar agora, né? Certo? Então, vou transmitir aqui a minha tela para vocês. Um momentinho. Pronto, né? Vocês estão vendo o que agora na tela?
Tá você ainda, Everton. Beleza. Agora a gente tá vendo aí a aba do Google, né? Show. Pronto. Todo mundo aqui tem que estar primeiro, tem uma conta do Gmail, é isso? E também tem que estar logado nessa conta para poder fazer o seu Google formulário. Vai ter que ter a câmera que vai cair, ó. Pronto. Aí vamos lá. Primeiro passo para fazer o Google formulário é você vir aqui, ó, nesses 9 pontinhos, certo? Se chama Google Apps. Quem estiver acompanhando, né, em outro monitor ou pelo celular e quiser acompanhar também para fazer a prática, pode ir acompanhando também, certo? E quem não estiver acompanhando, eu vou explicar também passo a passo para fazer a parte prática, beleza? Então vamos lá. Depois que tiver com o e-mail aberto, você vem aqui em Google Apps, certo? E procura por Drive. Isso aqui, esse símbolozinho de triângulo. Pronto. Aí você clicou aqui nele, né, vai carregar seu Drive. Primeiro passo, tentar o primeiro logado, certo? Segundo, ir no Google Apps. Depois a gente vem em Drive, certo? E clica aqui em Novo. Clicou em Novo, ele vai abrir uma caixinha, né, com várias opções. Como o Sérgio já falou, o Google tem várias ferramentas de educação, certo? E aqui tem o Google Documento, planilha, apresentação e o formulário. Né? E o nosso foco é o Google Formulário, beleza? Então a gente vai clicar aqui nele, certo? E ele já vai abrir automaticamente a tela do Google Formulário. Pronto. Isso aqui é a interface, né, do Google Formulário. Vocês podem ver, ela é bem simples, né, assim, bem atrativa, e não tem muita coisa para desviar a sua atenção, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui a tela, né, do Google Formulário. Temos aqui a parte do título, ou cabeçalho. É aqui que você vai inserir o título do seu formulário, beleza? Aí aqui também abaixo temos a descrição do formulário. O que é isso? Isso aqui é informações que você queira utilizar no seu formulário para complementar o título, certo? Por exemplo, vou colocar aqui o título, né? Para vocês verem rapidinho. Google Forms. E aqui embaixo, né, vai ser, por exemplo, como criar Google Forms. Pronto. Aí você fez isso aqui, ó, e já quer visualizar como está feito, né? Você pode clicar aqui, ó, em visualizar. Certo? Ele vai mostrar outra aba como está sendo feito. Tá vendo? Então, por enquanto, um básico, né? Ele mostrou aqui o título e a descrição. Passou essa parte aqui, vamos agora à parte das perguntas. Aqui nas perguntas é que está nosso principal foco. Porque aqui, ó, tem um título da pergunta, você pode adicionar, certo? Não só o título da pergunta, mas também a opção. E aqui, na caixa de selecionar, você vai escolher qual tipo de pergunta você vai querer, certo? E cada pergunta, ela tem uma finalidade específica para determinado momento, certo? Então, vamos ver aqui para que serve cada um desse tipo de pergunta. Temos aqui, ó, resposta curta, certo? Isso daqui serve para quando você for pegar uma informação de poucas linhas ou até mesmo uma palavra. Por exemplo, sei lá, qual o seu nome? Qual a sua cidade? Entendeu? Algo do tipo assim que não requer muito texto. Você usa a resposta curta. A
Assim que eu clicar nela, ele já vai mudar para a modalidade de resposta curta. Aí vamos ver outra aqui. Parágrafo. É a mesma finalidade da resposta curta, só que ele tem um espaço maior aqui, ó, para caber os caracteres, certo? A parte da resposta. Estão compreendendo até agora? Dá para seguir de boa? Outro passo aqui importante é a múltipla escolha. Aqui múltipla escolha. Para que serve a múltipla escolha? É quando eu tenho uma pergunta que tem mais de uma opção, certo? Estão vendo aqui o nome que já oferece, né? A opção. Se eu der um Enter, vai aparecer a segunda opção, certo? E assim por diante. Então, é aqui embaixo, você adiciona outro, e isso é para colocar uma opção que não esteja disponível, né, para o usuário ou para o aluno, e ele vai relatar lá qual a opção que ele quer. Depois a gente vai ver isso na prática, certo? Então, vamos ver como é que ficou aqui na visualização. Olha, tá vendo? Opção 1, opção 2, ou outro. Como eu falei aqui, eu posso escolher apenas uma opção. Vamos voltar aqui lá. Pronto. Caixinha de seleção também é uma opção. Tá vendo? Para que serve a caixinha de seleção? Ela tem a mesma finalidade da múltipla escolha, só que, como eu falei antes, você só pode escolher uma opção. Não, gente, perdão, eu confundi, certo? Recapitulando aqui. Múltipla escolha só serve para escolher uma opção, certo? E quando tem caixinha de seleção, você vai selecionar mais de uma opção. Consigo compreender? Sim ou não? Eu troquei aqui. Pronto, isso aí. Múltipla escolha, uma opção. Caixinha de seleção, várias opções. Estão vendo aqui? Na visualização, posso escolher mais de uma. E aqui em outro também, ó, já posso digitar. Certo? Fechar aqui. Vamos lá. Isso aí, diferentes formas e estilos. Aí você vai usar isso aqui a depender da pergunta. Se for uma pergunta de múltiplas escolhas, você vai usar o qual? A múltipla escolha, certo? Ou, perdão, é apenas uma escolha. É porque isso não quer ver confundo a pessoa. E a caixinha de seleção, você vai selecionar várias opções. Vamos partir aqui também para a lista suspensa. A lista suspensa, ela tem a mesma finalidade onde ela se comporta. Tá vendo? Porque você pode escolher só uma opção, a lista suspensa. Qual é o ideal da lista suspensa? Você vai perguntar à pessoa de qual estado ela é. Então, você vai listar todos os estados do Brasil. Isso aí ele vai escolher apenas um estado, certo? Isso aqui é bom para que o seu formulário ele não fique muito grande. Tá vendo? Você clicou aqui e já vai abrir as opções. Você clica aqui nos outros, ele ficou mostrando todas as opções. Vamos ver aqui. Mostrou todas. Na lista suspensa, não. É só apenas a caixinha de seleção que vai aparecer lá e você vai escolher um. Compreenderam? Vamos fechar aqui. Pronto. Um leque de opções. Isso aí. Vai depender do momento que você vai usar cada pergunta. Eu tenho aqui o upload de arquivo, que é outro tipo também de pergunta. Aqui, pessoal, vai depender do tamanho do seu Google Drive. Você pode usar seu Google Drive todinho para receber um arquivo de até 10 GB. Mas aí seu Google Drive fica lotado. Tá? Então, ele pergunta aqui, ó, para fazer o upload do arquivo. Para que serve isso aqui? Quando o professor pede para tirar foto de uma tarefa,
ou transformar em PDF, né, o arquivo, e enviar, ele vai usar essa opção aqui, fazer o upload de arquivo. Aí aqui, ó, você permite aqui quais são os tipos de arquivo que você vai receber. Você pode limitar o aluno, né? Porque tem aluno que manda um vídeo no lugar do PDF. Então, eu quero só o PDF. Então, eu tenho aqui PDF. E a partir daí, ele só vai aceitar o PDF. Aí você quer só imagem. Tem imagem, o aluno só aceita imagem, certo? Aqui você pode escolher, ó, a quantidade de arquivo que pode ser submetido. Certo? De 1, 5 ou 10 arquivos. Vou clicar aqui em 5. E aqui também você pode limitar até que tamanho o arquivo você pode receber. 1 mega, 10 mega, 100, 1 giga, 10 giga. Geralmente até 100 mega tá bom. Porque 1 giga, né, já é muito. Então vem aqui, ó, vamos ver como ela vai se comportar esse tipo de pergunta. Olha, o aluno ele vai ver assim, né, do jeito que está aqui na minha frente, aí ele vai aqui adicionar um arquivo. Certo? Ele pode pegar do Google Drive, o arquivo, ou pode pegar do seu computador, arrastando e jogando para cá. Alguma dúvida até agora? Sim, não. Temos também aqui, ó, outra escala, chamada escala linear. Para que serve a escala linear? É para classificar, por exemplo, de 1 a 5, qual é a nota que vocês dão para essa aula que está acontecendo nesse momento. Então, você pode usar o marcador para dizer bom, certo? Marcador 2, do 5, ótimo. Ótimo. Pode ir aqui. Pronto. Aí vamos ver como essa vai se comportar. Tá vendo aqui, ó? Aí antes de fazer a pergunta, você pode colocar assim, né? De 1 a 5, 1 sendo bom, 2 mais ou menos. Aí depende, né, da pergunta. 5 ótimo. Aí escolha uma opção. Compreender para que serve a escala linear? Para classificar. Muito bem. Temos aqui também, ó, a grade de múltipla escolha. Ela é a mesma função de múltipla escolha, só que em grade. Como assim? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui uma pergunta por linha e coluna. Vamos supor que, como está 2020, essa linha aqui, você dá um Enter. Vamos supor aqui 2010. Opa, perdão. Vai ser 2020. Pronto. Aqui vai ser a linha e aqui você é a coluna. Para que serve a coluna? Você pode perguntar assim, em que ano surgiu o coronavírus? Aí você pode perguntar nessa parte da coluna aqui. Aqui. Pronto, então vamos ver como está se comportando de pergunta. Ó, você pode fazer também perguntas por linha e coluna. Um exemplo aqui, ó. Em 2010, aconteceu qual fato? Aqui você vai botar o fato, né? Aí você pode clicar esse ou esse. Ou então, para ficar mais prático, assim, tipo, verdadeiro ou falso. Aí, em 2010, aconteceu isso daqui. Aí ele pode botar verdadeiro ou falso. Aí ele vai escolher, certo? 2020, houve coronavírus. Aí você bota verdadeiro ou falso. Aqui você pode limpar. É porque esse daqui é um pouquinho mais complicado de explicar, mas deu para entender como é que é a lógica. Vamos voltar para lá agora.
Pronto, e caixinha de seleção, tem a mesma finalidade. Vamos botar aqui verdadeiro. Falso. Pronto. Aí vai depender da sua pergunta, para que você vai usar esse ou vai usar outro, que é seu critério. E aqui a data e hora é muito utilizado, né, para o ano e dia e mês que você nasceu, certo? Vamos ver como ela se comporta. Aqui, ó, ele vai abrir um calendáriozinho para você botar, né, a sua data de nascimento. Então você mesmo pode digitar, certo? Vou apagar aqui e digita. Mas, você pode fazer pergunta assim: em que dia, mês e ano aconteceu determinado fato no Brasil? Aí você já deixa a opção como data. E aqui, hora também. Para que serve a hora? Seria bom fazer um controle de tempo. Por exemplo, assim, quanto tempo você leu até capítulo 3? Quanto tempo você usou para fazer determinada tarefa? Aí você vai ter uma noção. Quanto tempo o aluno levou para fazer aquela tarefa, responder aquela pergunta. Você vai pedir para ele colocar aqui. A hora e data são poucos usados, são mais para casos específicos. Pronto, aí eu expliquei aqui para que serve, né, cada tipo de pergunta, certo? E vamos agora aqui a barra lateral, como vocês estão vendo aqui. Sim, voltando rapidinho aqui, na pergunta você pode adicionar uma imagem. Para que serve a imagem? Por exemplo, você pode fazer assim: qual é o animal aqui? É o mamífero. Você pode colocar um gato, uma galinha, um cachorro. E vai aparecer várias imagens aqui embaixo. E ele vai escolher apenas uma. E aqui, pessoal, tornar a pergunta obrigatória. Para que ele só pode seguir para a próxima pergunta se ele responder essa pergunta. Aí eu venho aqui, tornar obrigatória. Vou ver como é que tá. Estão vendo? Eu só posso enviar se eu responder a pergunta. E já enviei. Como vocês estão vendo aqui, ó, já apareceu o número 1, né, que é uma resposta. Eu fico aqui para ver, já vou ter aqui, qual é o seu nome? A primeira pessoa respondeu Everton. Aqui você pode duplicar a pergunta. Qual a finalidade de duplicar? Por exemplo, você fez uma pergunta aqui que usou a resposta curta. E você quer também usar a resposta curta lá de baixo. Então você vai, duplica, certo? Tem essa vantagem. E se não quiser, você pode apagar. Aí você perguntou assim: eu dupliquei, eu não sei qual é a minha ordem das minhas questões. Muito simples. O que eu posso fazer? Só segurar aqui e arrastar. E eu coloco as questões na ordem. Também, como é simples, não tem mistério, quase nada. E aqui, ó, como eu falei para você na descrição, você escolhe se vai ter uma opção a mais de ajuda para o aluno ou não. Por exemplo, aqui pode ter um link, né, para um vídeo no YouTube para dar mais informação para o aluno, certo? Pode ser nesse sentido também. Ou pode ser alguma dica da resposta, ou livro, tipo, tá em tal página, consulte para responder essa pergunta. Então, você vai aqui, colocar na descrição. Deixa eu ver como é que tá. Tá vendo aqui, a pergunta, né, e aqui vai ser a descrição. Como uma ajuda. Então, consigo compreender, pessoal? Tá bem de boa. Pronto. Aí agora,
vamos para a barra lateral. Para que serve isso daqui? Ó? Se você não souber para que serve, você passa o mouse por cima. Por quê? Ele vai informar. Adicionar uma pergunta, certo? Importar perguntas. Para que serve importar perguntas? Se você tem um questionário que já foi feito e que você quer aproveitar outras perguntas, né? Você pode clicar aqui e importar perguntas. Certo? Ele vai abrir aqui para você, ó, todos os questionários que você já tenha feito antes. Então, a gente vai olhar ele, certo? Mas agora não. Aí aqui adicionar pergunta, cliquei, já apareceu aqui embaixo, adicionar outra pergunta, você escolhe qual tipo da pergunta que você quer. Adicionar título. Bom, para adicionar título, deixa eu clicar aqui em adicionar título, certo? Para que serve o título? Vamos ver aqui. Opa. Como está se comportando? Geralmente o título, pessoal, quando você adiciona, é para complementar aqui o título de cima. Você botou a informação aqui no primeiro título e quer colocar mais informação no segundo título para complementar. Como é que está se comportando? Tá vendo? O título de cima e o de baixo. Geralmente título serve para indicar, para ajudar alguma questão ou informação que não assim, seja ofertada durante a pergunta, mas como um suporte. Porque no título aqui, você pode colocar a descrição também, pode ser opcional, você tira ela, pode ficar só o título. Isso aqui, pessoal, pode também ser uma forma de quebrar a sessão entre uma pergunta e outra. Você pode colocar assim, capítulo 1, aí capítulo 2, viu? Aí por aí vai. Então, um exemplo aqui. Vamos ver que seja o capítulo 1 do livro, e que seja o capítulo 2. Vamos ver como está se comportando. Agora tem essa finalidade de divisão. Como a primeira é a principal, né? Ela está mais destacada. E assim, mais adiante, não tem tanto destaque quanto a primeira. Isso aí você pode fazer de outro jeito também. Como assim? Aqui, ó, adicionar a seção. Adicionar a seção, ela já vem com um título que você pode adicionar. Aqui sim você pode usar mais detalhadamente em capítulo 2. Aqui pode ser o capítulo 1. Vamos fazer essa pergunta. Vamos ver como é que se comportou. Estão vendo? Capítulo 1, tem várias perguntas aqui. Aí quando eu for para o capítulo 2, já aparece próximo. Aí já aqui aparece. É porque eu tenho que responder a primeira pergunta, né? Fica obrigatória. Pronto, aqui. Apareceu. Aqui é capítulo 2. Aí enviou. Porque aqui no capítulo 2, sim, é porque tá a mesma pergunta, qual é o seu nome, qual é o seu nome. Vou mudar aqui para ficar diferente, certo? O que você gosta? Pronto, vamos ver agora. Capítulo 1. Cada capítulo, pessoal, título, assim que você cria, é uma seção. Quando você clicar em próximo, já vai chamar a segunda seção. Também, eu coloquei capítulo 2 também aqui, não. Capítulo 2. E sempre o título, ele permanece no formulário. Tá? Ele nunca vai mudar. Por isso que eu vou estar deixando em branco. Pronto, por enquanto é isso aqui. Alguém tem dúvidas? Porque a gente vai partir para a prática agora. Tem uma dúvida aqui, registrada. É possível cronometrar ou limitar o tempo de realização do formulário para os alunos?
Raquel, Everton, Oi, pode falar. posso responder? Pode ser. Eu iria mencionar isso no final. Eu fiz uma menção na minha fala sobre essa questão do cronometrar o tempo, e aí eu vou adiantar rapidamente, dizer que isso pode ser possível, e essas funções extras, elas acontecem por meio de complementos. Na minha fala final, eu vou falar sobre recursos mais avançados, né? A depender do tempo, a gente pode citar esse recurso aí. Inclusive, posso talvez sugerir um complemento que possa fazer essa função, tá certo? Quando eu explicar direitinho, você vai entender como acontece. É possível, mas vai ser por meio de complemento, não é uma coisa nativa do formulário principal. Everton, só para o pessoal ver a parte prática, que é contigo agora, mostra na página inicial dos formulários, tem vários modelos, poderia entrar em um ou outro daqueles, o pessoal vê as questões lá, por exemplo. Tem alguns formulários praticamente prontos, lá dependendo do seu objetivo, você vai lá e aí você assim, eu quero um formulário para isso, lá já tem, você clica, no máximo, faz uma alteraçãozinha e ele já está semi-pronto. Pronto, então, como sugestão de Océlio, né? Para ver esses formulários semi-prontos, é o mesmo passo de criar um novo formulário. Abrir o Drive, clica em novo, formulário. Você não clica em formulário, você deixa o mouse em cima da setazinha, ele vai abrir aqui embaixo, com base em um novo modelo. Espetacular, exatamente. Se alguém precisa de um formulário para contato, um formulário para convite de festa, já está pronto aí. É só mudar a cor, botar o tema da festa, um formulário, enfim, para ter várias coisas. Mas como o nosso foco é o uso educacional, né? Deixa só registro para que vocês conheçam e, de repente, vocês podem adotar aí para alguma coisa. Atividade final, para avaliação, aí já tem, por exemplo, um modelo pronto, um formulário de avaliação. Entra nele, isso, Everton, para a gente ver como é que ele está aí. Então ele pega o nome da pessoa, pega o e-mail, e aí tem as perguntas, né? Pergunta e tem a resposta correta, né? Então você cadastra a pergunta e cadastra as respostas. Mas não vou falar sobre isso, não. A gente vai ver isso com o Hugo já. Pode adiantar, Everton, é com você. Me desculpe. Muito obrigado. Obrigado também, Sérgio, pela pergunta que você respondeu. Então, pessoal, para a parte prática, eu vou disponibilizar para vocês um link. E nesse link, ele vai ter o texto pronto, para você só copiar e colar, certo? Em cada pergunta. Vamos lá? Pega aqui o link, vou colocar aqui no grupo, no chat. Pronto, aí está o link. E vamos prosseguir. Pronto, pessoal. Mão na massa. Vamos para a aula prática agora. Você vem aqui, ó, formulário em branco. Everton. Oi. Eu vou fazer uma outra pesquisa com o pessoal aqui. Nós temos na sala agora 33 pessoas. Eu queria saber quem é possível que está acompanhando pelo computador e quem está pelo celular, só para a gente ter uma ideia, né, de como a gente encaminhar algumas coisas. Coloca no chat computador ou celular, aí a gente já sabe, né? Só para ter uma ideia, tá certo? Pode continuar, Everton. Obrigado. Pronto, vocês estão vendo aqui a tela do formulário? Já sei? Sim, Everton. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Primeiro passo do nosso formulário é a gente adicionar o título, certo? Então, o título que a gente vai usar é esse aqui.
vai ser uma pesquisa que vai ser feita para saber quais alunos têm disponibilidade de assim, frequentar as aulas EAD durante esse período remoto. Certo? Então, aqui depois a gente pensa no título e vamos partir para as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é saber do aluno qual é a turma dele. Então, para isso aí, a gente vai usar que tipo de pergunta? Respostas curtas, né? Porque a gente não precisa de muita informação. Vem aqui, torna a pergunta obrigatória e sigo para a minha próxima pergunta. A pergunta 2 também é em qual cidade você está nesse período de distanciamento social? Aqui, colar. Também, como vocês podem ver, é uma cidade, né? Então, você não vai listar todas as cidades possíveis que tem no estado da Paraíba ou outro estado. Então, o que você faz? Você vem aqui e coloca a resposta curta. Percebe que o próprio Google Formulário, ele é inteligente. Como assim inteligente? A depender da sua pergunta, ele já vai lhe propor para você qual tipo de pergunta você vai usar. Também que eu perguntei aqui em qual cidade você mora, então ele já me deu aqui, ó, para múltiplas escolhas. Então, eu não vou listar todas as cidades, certo? Apenas uma cidade. Assim, a cidade que o aluno está presente. Então, aqui, resposta curta. Então, não é obrigatória. Vem aqui adicionar pergunta. Certo? Aí, a terceira pergunta é: você possui algum destes dispositivos eletrônicos? Aí, vamos lá. Aqui é mais de uma pergunta, né? Então, vamos listar aqui, ó. Talvez que já deu uma sugestão, sim ou não, ou talvez, mas eu não quero essa sugestão de sim ou não. Eu quero minhas próprias sugestões. O que eu faço? Eu venho aqui e coloco múltiplas escolhas. A primeira opção é computador. Dá um enter. Opção notebook. Opa. Vou trocar aqui, computador, dá um enter. Smartphone. Tablet. Ou pode ser outro dispositivo, né, que ele esteja utilizando. Você não precisa digitar a palavra outro, certo? Então você vem aqui, ó, adicionar outro. Isso geralmente ele fica por final. Então, se tem mais uma pergunta aqui ainda, ele não possui nenhum desse dispositivo. Vem aqui dar um enter. Cadê? Aí vamos ver como é que está se comportando esse formulário nesse exato momento. Nome da turma, em qual cidade você mora. Aqui você vai escolher, né, algum desses dispositivos ou outro. Se você quiser a opção mais de um dispositivo, certo? Você vai ter que mudar essa opção aqui, ó. Vai ser, que tipo, pessoal? Caixinha de seleção, certo? Eu mudei o tipo, não preciso mudar nada de informação aqui, ó. Vou ver lá. Como é que eu vou escolher mais de uma opção? Everton. Oi. Um acréscimo. Essa coisa que você falou do outro. Você está certíssimo. Se a pessoa for fazer o formulário, escrever o nome outro, aí só vai poder marcar. E quando você adiciona a opção outros do Google, aí ele dá a opção de você escrever na frente quais são esses outros. Por isso que é sempre importante fazer do jeito que você fez aí, né? Ao invés de escrever a palavra outros, clicar em adicionar outros, que ele vai dar a opção de a pessoa escrever qualquer um outro. Obrigado, Everton. Vamos lá, tá certo. Pronto, pessoal, aqui, ó, você pode colocar uma imagem no notebook, mas não é necessário, certo? Vamos aqui, vamos prosseguir. Aí, a próxima pergunta. Neste período de distanciamento social, de que forma você tem acessado a internet? Vocês podem ver também que é uma pergunta que tem várias opções de escolha, né? Então, a gente vem aqui, ó, seleciona caixinha de seleção.
e vamos adicionar as sugestões. Por meio de dispositivo eletrônico próprio, dispositivo de outras pessoas, sempre dando Enter para seguir a próxima opção. Realmente no final da pergunta anterior. E pode selecionar outros, né, por último. Aí, pessoal, para não ficar assim um questionário muito longo, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir o questionário em 2 sessões, certo? Vamos ver aqui, ó. Adicionar a segunda sessão. Aqui você pode criar um texto também, certo? E começar a adicionar a próxima pergunta. Essa pergunta aqui, é de sim ou não, fica certeza da sua residência. Se você clicou, tá vendo que o próprio Google já sugeriu? Então, sempre você digitar sim e não, só clicar. Sim, não, também pode ser talvez, mas talvez não se encaixe aqui. Aí vamos na próxima pergunta. E essa pergunta aqui tem a finalidade com a pergunta anterior. Aí eu cliquei aqui, ó, é uma opção e não quero, só excluir. Seguir a próxima opção. Aí, caso você tenha internet em sua residência, como você classifica a qualidade da conexão com a internet? Aqui você pode também usar o linear, certo? Entre os extremos é muito ruim ou bom. Ou você pode ficar a critério de múltiplas escolhas. Everton. Oi. Muito bom. Eu queria que em seguida, de repente, a gente tem mais questões aí, mas a partir das 5, você ensinasse para a gente a como partilhar isso daí, porque logo em seguida eu ia pedir para o pessoal compartilhar aqui no... Cada um poder compartilhar o seu, quem está fazendo no computador, né? Aí a turma pode, de repente, olhar o formulário do outro. Olhar assim, responder, né? Beleza, vamos lá. Pronto. Aí a gente poderia, de repente, combinar, ó, são 3 da tarde e 26 minutos. A gente fechava essa tua parte por volta de 3h30. Aí a gente pode, claro, a gente continua na sala, tirando dúvida de quem quiser, mas a gente poderia dar 10 minutos para quem quisesse sair, lavar o rosto, tomar uma água, por causa da questão da exposição, né? A tela. E aí, em 3h40, a gente voltava, todo mundo mesmo, para o Hugo começar na segunda parte dele. Pode ser assim, pessoal? Mais 3 minutinhos aí para Everton, para ver essa questão do compartilhamento, Everton. Vamos, Darinho, bora lá. Para enviar, é muito simples, né? Tem até o nome de aqui, enviar. Então, você clicou nele, ele vai aqui, ó, e link, certo? E você pega esse link aqui e importa ele, para não ficar muito grande. Como o Jocélio falou no começo da aula, né, do curso, ele ofereceu gg.gg para você personalizar o seu link. Certo? Eu venho aqui, copiar. Pronto, copiei. Aí, outra pessoa que vai receber seu link é aqui, ó. Você vem aqui, configuração, certo? E quando a pessoa receber seu link, você pode clicar aqui, ó. Essa pessoa, ela pode editar as perguntas depois que enviar ou não, certo? E aqui é a parte da apresentação. Tem a barra de progresso. O que é a barra de progresso? Ele vai mostrar quantas sessões você está fazendo no formulário. Isso é bom porque quem está respondendo
vai ter a noção de quantas páginas, ou quantas sessões vai ter que precisar responder. Embaralhar a ordem de pergunta, isso aqui é bom para quem vai fazer prova, não é isso? Pode clicar aqui que vai embaralhar as ordens. Então, só vem aqui, salvar. Tem aqui uma mensagem que você pode deixar. Muito obrigado. Ou qualquer outra informação. E salva. Pronto. Só vem aqui agora. Cola meu link. E vai enviar. Se quiser entrar, para como editar, fica à vontade. Pessoal, eu agradeço a oportunidade a todos. Espero que tenham compreendido. E até daqui a pouco. Everton, muito obrigado mesmo pela sua contribuição, participação, muito didático. Pessoal, vocês percebem, é muito calmo, né? Muito bom mesmo. Obrigadão pela parceria nessa oficina.